Bem, povo abençoado, que maravilhosa oportunidade novamente vir até vocês neste dia muito especial para olhar as conversas do Senhor e avançar esta conversa para manter vocês acordados a respeito daquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso está levantando e anunciando nesta hora. E agora vocês veem muito claramente que a visão de 31 de julho, a visão de 31 de julho do ano de 2021, quando o Senhor falou a respeito do cavalo amarelo. O cavalo amarelo, quando eu vi o cavalo amarelo naquela visão voando no céu, através da terra, e então uma guerra terrível vindo à terra naquela profecia. Então, a operação no Afeganistão não foi a terrível guerra que estava vindo à terra, porque nesta terrível guerra que está vindo à terra, muitas pessoas são mortas, muitas pessoas serão mortas. Então, algumas pessoas pensaram que foi o Afeganistão. Não. Esta visão de 31 de julho de 2021, o cavalo amarelo, quando eu vi o cavalo amarelo voando através da terra, então eu vim até vocês e eu disse, uma terrível guerra está vindo à terra, e eu vi aviões de ataque de combate, aviões de combate, helicópteros, paraquedistas, uma guerra muito histórica naquela profecia. Eu disse que seria uma guerra muito histórica, significando nunca tinha acontecido antes. Paraquedistas eram lançados, aviões de combate, de ataque, em missões suicidas para destruir mísseis. E então forças de operação especial que vão e atacam também helicópteros. E há um pânico na terra, um grande pânico na terra. E há um pânico, primeiro de tudo, na terra. E então, naquela guerra também, há um pânico entre os soldados, de tal forma que os paraquedas deles se enroscam nas hélices dos helicópteros, e foi uma situação horrível. As pessoas estavam correndo em todas as direções, fugindo. E então, pessoas que andaram longas distâncias procurando comida, eles foram a lugares abertos procurando comidas enlatadas. Eu os vejo abrindo comida enlatada, sopas enlatadas. Foi uma situação tal. Pessoas em lugares abertos agora, aqueles que haviam fugido. Havia muita fumaça, muita bomba, muito bombardeio acontecendo também, e muitas mortes, tanta morte naquela guerra, e muitos tiros, muitos tiroteios. Então, esta profecia de 31 de julho, nós ficamos pensando, eu não sei se todos vocês estão assistindo o que está acontecendo pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, as forças da NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, eles estão construindo armas letais. Isso é inacreditável. Eles estão construindo armas letais. A Rússia também está montando armas letais na fronteira com a Ucrânia, e a parte norte está cedendo o terreno. Todos eles estão prontos para a guerra, uma séria batalha. Então, esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que isso é caracterizado. Então, eu fico pensando se é esta profecia que está prestes a se cumprir, porque nós sabemos que a Rússia tem mísseis sônicos que carregam armas nucleares, são armas terríveis que podem voar de Moscou e podem atacar, atingir Washington DC, Alasca, todo lugar, até São Francisco. Eles podem atacar, atingir Nova York. A Rússia foi o primeiro a desenvolver estas armas muito letais, terríveis, que carregam armas nucleares. Eles podem atingir um campo. Eles têm uma base militar lá na ponta da terra, lá no Ártico,
acima da Finlândia, lá em cima, onde eles estão praticando por algum tempo. E a China também rapidamente está desenvolvendo as mesmas armas sônicas que elas são conduzidas por poder nuclear e elas carregam ogivas nucleares. E então os Estados Unidos têm se concentrado para alcançar, não sei se eles estão conseguindo fabricar, os Estados Unidos agora está ficando atrás, eles começaram muito tarde, não sabemos se até agora eles produziram estas armas ou não, ainda não, mas a Rússia foi a primeira a produzir e testar, eles testaram já, atiraram, eles já lançaram aquelas armas, são muito mortais, e é por isso que os Estados Unidos ficaram chocados, desta vez os Estados Unidos estão atrás, e eles começaram rapidamente também a trabalhar nesse tipo de arma, eu não sei se eles conseguiram, já foram capazes de produzir, mas você vê o Oeste vindo perto da Rússia, juntando soldados, reunindo soldados, há um campo alemão na Ucrânia, e armas letais estão sendo enviadas desde o Reino Unido para a Ucrânia, e a Rússia parece que está quieta e muito calma. Então você fica pensando, por que eles estão calmos? E você fica pensando, por que o Ocidente diz, tente para ver, e a Rússia está simplesmente rindo deles. Então vocês podem imaginar as armas letais terríveis que a Rússia tem, eles não estão se movendo, porque o grande movimento que aconteceu hoje, novamente, muitas tropas vieram todo o caminho até a Crimeia e também até a Belarus, lá em cima com a fronteira com a Ucrânia, e então agora na fronteira geral com a Ucrânia e a Rússia. E eles já reuniram os bancos de sangue, os médicos de guerra, os cirurgiões de guerra, aqueles que podem fazer cirurgia no campo de batalha, eles podem operar, pegar toda uma veia de sangue e então tratar os pacientes. Então, os bancos de sangue com suprimento já foram trazidos para o local da guerra. E hoje, os Estados Unidos acrescentaram mais 2 tropas à Alemanha e à Polônia, além das 5.000 que já estão lá. Então, alto alerta agora, Grã-Bretanha e outras nações. Há uma situação. A profecia que eu dei em 31 de julho diz que o cavalo amarelo está voando através do céu, através da terra, e uma terrível guerra está vindo à terra. Isto não é a evacuação do Afeganistão. Isto que eu estou falando aqui é uma guerra onde há bombardeios, onde paraquedistas são lançados, aviões de combate vão e atacam, missões suicidas, eles vão e atacam as forças antiaéreas, paraquedistas especiais lançados, há muito pânico na terra, pessoas estão correndo através de todas as direções, pessoas não têm comida, o bombardeio, uma histórica guerra, eu disse, muito bombardeio, muita morte, muitos tiros, e há um pânico global, e muita fumaça das bombas. Então, isto é muito sério o que vai acontecer, nós ficamos pensando se é sobre isso que o Senhor falou. Lembre-se também a guerra vindo ao Irã. A guerra vindo ao Irã é esta agora, onde há 2 mísseis, eu acho que são mísseis nucleares que atingem a unidade nuclear, e eu acho que é lá em Natanz, aquele centro nuclear, aquela estação nuclear no Irã, mas eles explodem as reservas nucleares, o material nuclear, e o fogo é inacreditável. Então, agora mesmo, nós estamos lidando com esta profecia aqui, de 31 de julho de 2021. Então, para que vocês apenas possam saber, povo abençoado, entretanto, nesta noite eu gostaria de falar a respeito da conversa mais recente que o Senhor teve com as nações da terra. O Senhor Todo-Poderoso, a visão da grande tribulação. Ele me deu a visão da grande tribulação, e eu vi muitos peixes que morreram. Muitos peixes brancos que morreram sobre o mar. Isto fala a respeito da grande tribulação, é isto que o Senhor está dizendo aqui. E é com isto que eu quero lidar hoje, continuando a abrir para vocês a grande tribulação.
Qual é a mensagem que o Senhor está retratando a partir daqui, que está trombeteando de lá e transmitindo para as nações e para a Igreja de Cristo, para os crentes e até mesmo para aqueles que ainda não nasceram de novo, para que possa despertar os corações deles, então eles receberem Jesus. Vocês veem que quando o Senhor me mostra os peixes que morreram no mar, isso representa os santos que serão assassinados durante a grande tribulação. E é impressionante porque na grande tribulação este será o maior avivamento também. As pessoas vão precisar de Jesus. As pessoas vão precisar de Jesus naquele tempo como uma questão de necessidade, porque eles vão descobrir que eles estão ocupados adorando Satanás. O mundo inteiro estará ocupado adorando Satanás, mas as pessoas vão precisar de Jesus. Então, se você ler na Bíblia, a Bíblia fala do grande engano que vai acontecer. Vamos no livro de Daniel, Daniel capítulo 2, Daniel está traduzindo o sonho do rei. Então, isso é impressionante, que se você olhar todo o livro de Daniel, há profecias de Nabucodonosor e então profecias de Daniel. Mas agora a estátua, aquela estátua da qual o Senhor está falando lá, essencialmente representa o que vai acontecer na grande tribulação. E é por isso que o Senhor diz que esta profecia é para o futuro, é para os últimos dias, é para o tempo do fim, em outras palavras. Então, esta estátua, muitos adorando-a, e então, o Senhor fala muito claramente a respeito de como o anticristo está prestes a vir, e ele virá, e ele vai estabelecer, ele vai assinar um tratado de paz com Israel por 7 anos, mas no meio disto, que será 3 anos e meio, ele agora vai mostrar sua verdadeira cara. Então, o grande engano está bem aqui, que ele vai enganar. Quando você fala da dispensação do grande engano antes do Senhor vir, lembre-se que a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, a vinda do Messias, ela é de duas formas. Quando ele vem no arrebatamento para levar os santos que agora são nascidos de novo, estão ouvindo esta voz, anunciando que eles viram o Messias vindo, preparem o caminho, arrependam-se, apartem-se do pecado, sejam santos. Então, isto é uma fase da vinda do Messias. A próxima é quando ele vem no Monte das Oliveiras. Eu li para vocês Zacarias 14:4, que eu também vi. O terremoto atinge o Monte das Oliveiras, e então um enorme vale é criado, e a porta, eu vi a glória fluindo através do vale. E então abriu o portão oriental de Jerusalém. Então, há 2 eventos que caracterizam a vinda do Messias. O primeiro é em 2 fases. O primeiro é quando ele vem no céu, ele não pisa na terra, então ele leva a igreja. Ele leva os crentes que estão prontos, aqueles que ouviram esta voz, obedeceram e são santos. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante agora ouvir vocês que estão sintonizados, porque isso diz respeito a vocês. Se vocês se prepararem bem, vocês vão entrar na vinda do Messias, no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Então, o outro que vem é a segunda vinda do Senhor, o que é agora depois da grande tribulação. Então, o grande engano que o Senhor disse que viria antes da vinda do Messias no fim, é a falsidade que você vê na igreja agora, e então haverá um maior engano, porque se você ler as escrituras que nós lemos em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11, ele fala claramente que eles não amaram a verdade. É por isso que Deus faz com que eles creiam na mentira. E este engano, eles vão crer no engano. É isso que o Senhor está dizendo.
que eles vão crer no engano. E se você olhar lá atrás no livro de Daniel, naquela estátua, eles estavam adorando e se prostrando diante daquela estátua, sem saber que eles estavam determinando a sua eternidade, porque eles estavam se prostrando para sobreviver, porque Nabucodonosor iria matá-los se eles não adorassem a estátua. Então, para sua própria sobrevivência, eles se prostravam. Mal sabiam eles que eles estavam vendendo as suas almas. Então, até mesmo agora, quando a grande tribulação, quando acontecer, muitas pessoas vão achar que, deixe-me acertar a marca da besta para que eu possa comprar comida e pelo menos sobreviver, comer comida e sobreviver, para que eu possa continuar vivendo aqui. Mas é impressionante. É realmente impressionante que quando eles fazem isso, mal sabem eles que eles estão vendendo as suas almas, porque todo aquele que tem a marca da besta, se você ler o livro do Apocalipse 14, eles serão atormentados para sempre no lago de fogo e enxofre. Então, este é um grande engano. O grande engano do qual o Senhor fala que virá é quando o anticristo vem e assina um tratado de paz com eles. Eles acham que é verdadeiro, mas no meio do caminho, ele se volta contra Israel. E quando ele se volta contra Israel, então ele começa a matá-los. Ele agora quer ser adorado. E então muitas pessoas, por medo de serem mortos, eles vão receber a marca da besta. O grande engano é que quando você acha que está tomando essa marca para sobreviver por conveniência, repentinamente você é surpreso porque você perde sua alma e a eternidade. E é por isso que hoje eu quero olhar para aqueles que se recusam a receber a marca da besta e são mortos, simbolizados por esta tremenda visão de 27 a 29 de janeiro. Foi uma conversa de 2 dias. Os peixes brancos que morreram, o Senhor me mostrou naquela visão que eles morreram na superfície do mar. Aqueles que se recusaram a receber a marca da besta. E tudo isto está colocado na Bíblia para que vocês possam se preparar para o arrebatamento, para que vocês possam ver a gravidade e o terror e quão terrível é na dispensação vindoura, para que vocês possam agora decidir que vocês querem se preparar e entrar no céu neste ponto. Você não vai querer passar através daquela inacreditável perseguição, execução e decapitação. Então vamos ver o que o Senhor está transmitindo a partir das ovelhas. As ovelhas que ficaram e então se recusam. As ovelhas de Cristo, santos que se recusam a receber a marca da besta, simbolizados pelos peixes brancos que morreram e estão boiando no mar. Então vamos ver o que o Senhor está retratando lá. Abram no livro de Filipenses, povo abençoado. No livro de Filipenses, capítulo 1, se você ler comigo, eu vou ler 2 versículos. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Se tivermos tempo, vamos ler juntos. Ele diz o seguinte. Filipenses 1, 20 e 21. Ele diz... Eu realmente espero que eu não seja envergonhado, mas pelo contrário, que eu tenha coragem suficiente para que agora, como sempre, Cristo seja exaltado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isto é muito poderoso. O Senhor está usando esta visão daqueles que foram mortos, que serão mortos na grande tribulação, aqueles que vão se recusar a receber a marca da besta, para transmitir esta mensagem para vocês, para falar com a igreja de Cristo atual, para dizer para vocês que a mensagem é estar ansiosamente em expectativa e esperança de que você de forma nenhuma será envergonhado, mas terá coragem suficiente
de tal forma que agora, como sempre, Cristo seja exaltado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele menciona duas palavras-chave lá, envergonhado e então Cristo exaltado. Então ele está falando que mesmo que no ponto da morte você pareça ser envergonhado, em outras palavras, depois do juízo de todas as nações você será envergonhado como cristão, quando você se recusa a permanecer firme por Cristo. Estes cristãos são simbolizados pelos peixes que foram devorados e mortos. Os peixes brancos que eu ainda vejo com os meus olhos boiando na superfície do mar, simbolizando os santos que na grande tribulação vão dizer o seguinte, que mesmo que eles estejam vivos ou mortos, eles vão exaltar Cristo. Cristo será exaltado em suas vidas, significando que eles não vão aceitar a marca da besta. Isto é muito sério, povo abençoado. Então ele levanta algo tão chave lá. Ele levanta o fato de que, quer vivos, quer mortos, Cristo tem que ser exaltado em sua vida. Em outras palavras, eles estão dizendo que nada pode separá-los do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Quer seja a vida ou a morte, eles vão amar a Cristo. Eles vão se identificar com Cristo. Eles não estão prontos para renunciar à sua lealdade a Cristo. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo de lá, e Ele está dizendo para esta geração que vocês ainda não sofreram até o ponto da morte. Então, alguns de vocês, porque você tem medo de perder o emprego, você teme que você vai perder seu emprego, então algumas vezes você falha na sua lealdade, você se aparta de Cristo, você diz, não, preciso mudar minha roupa porque o meu chefe me deu uma advertência. Ele te falou, ou você muda essa roupa e se veste como nós, ou você vai perder o emprego. Então você vê uma geração que não tem nenhuma tolerância. Tolerância à dor e ao sofrimento. Não tem perseverança. Então o Senhor está transmitindo uma mensagem muito poderosa a partir daquela visão onde você vê os abençoados santos de Cristo. Os abençoados santos que serão perseguidos e assassinados na grande tribulação, porque eles vão se recusar a renunciar a Jesus. Eles vão ficar firmes pelo testemunho de Cristo, que é a salvação de Cristo, a salvação da graça, mas eles também permanecerão firmes na palavra de Deus. Em outras palavras, eles ainda vão anunciar para Satanás, o teu dia está chegando. Deus já escreveu na sua palavra que o dia está vindo quando ele vai te julgar. E entre estes que vão se recusar a se dobrar, um deles está falando aqui, dois deles estão falando com vocês aqui agora, porque nós vimos já aquele momento quando finalmente nós fomos cercados, e então finalmente o Senhor permite que nós sucumbamos. Então, até mesmo ao ponto da morte, mas o Senhor está usando isto para trazer para vocês, esta igreja deste dia presente, a necessidade para perseverar na perseguição, para que você pode ser um estudante numa universidade, você está sendo perseguido e você não pode adorar, não te é permitido adorar. Te disseram que você não pode fazer isso. Talvez você seja um cristão naquele local de trabalho e te disseram, não, você não pode orar aqui. Essas palavras, essas orações, aqui não. Você não pode falar do Senhor aqui, como nos Estados Unidos e outros lugares. Então, estas coisas são sérias. Este é um momento muito sério na vida do crente. O Senhor está usando isto. Ele está usando os peixes que morreram, os peixes que tinham morrido. Ele está usando isso para enfatizar para vocês que há necessidade de permanecer por esta fé pela qual Jesus morreu. E quanto a você? Então, o Senhor está dizendo que se você ler agora, a partir o versículo 21 de Filipenses 1, 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha isto. Ele está dizendo que é isto que aqueles santos dizem para si mesmos. E o Senhor está usando isso para desafiar esta geração.
para te perguntar: você também já disse? Você também já disse para si mesmo que para você ou viver é Cristo e morrer é lucro? Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo dos santos que Ele me mostrou, assassinados já. Eu já os vi assassinados na grande tribulação, massacrados. E Ele está falando com uma geração que está esperando pelo arrebatamento. Então Ele está dizendo que você tem que fazer tudo para adorar muito bem o Senhor enquanto a graça dura. Que ninguém pode mentir para você que tudo ficará bem. Você pode ver pelo coronavírus que eu profetizei, que vai ser muito terrível. Vai ser muito difícil. Haverá um juízo global do qual ninguém pode escapar. Então ele está dizendo uma coisa muito clara e muito poderosa. Ele está dizendo que este deve ser a sua característica como cristão. Você deve estar lutando para ter certeza de que você não vai ser envergonhado naquele dia. E quer você esteja vivo ou morto, a sua vida deve exaltar Jesus. Significando nos seus estudos, se você vai para a escola, então você está lutando, se esforçando para exaltar Jesus. Pelo tipo de estudo que você estuda, pelo tipo de trabalho que você trabalha, exalta Jesus. O tipo de companhia, os seus amigos, tudo exalta Jesus. O tipo de casamento que você tem é para exaltar Jesus. O tipo de trabalho, local de trabalho, emprego, o tipo de coisas que você faz, a sua esperança deve ser exaltar Jesus. As suas atividades de prazer, de lazer, deve exaltar Jesus. Ele está dizendo no seu casamento, seus filhos devem exaltar Jesus. Ele diz, quer vivo, quer morto, exaltar a Jesus. Então, é isso que você tem feito? Então, o Senhor está dizendo, ser totalmente cristocêntrico. Cristocêntrico. E Ele está desafiando a igreja deste dia presente, porque esta carta aos Filipenses, você pode dizer que Paulo a escreveu enquanto ele estava na prisão, quando ele estava prestes a ser morto, a ser decapitado. Então você pode imaginar, ele estava prestes a morrer e estava dizendo, eu quero que venha agora, estou pronto aqui, porque quando eu morrer eu estarei com Cristo. E o Senhor está dizendo que essa é a natureza da salvação que nós recebemos, onde Cristo é tudo. Quando nós vivemos para ter certeza que não seremos envergonhados no dia do juízo pela forma como andamos com Cristo. E se nós estivermos vivos quando vivemos, nós exaltamos Jesus com as nossas vidas. As coisas que você pensa, as coisas que você assiste, que você lê, que você faz, o tipo de trabalho que você faz, seus amigos, como você adora, como você ora, tudo é para exaltar a Jesus. Jesus deve ser o teu foco, o teu ponto de foco. E se você morrer, ele diz, também morra para exaltar a Jesus. E então agora no versículo 21 ele conclui dizendo, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, ou seja, morrer é melhor, porque então você vai estar com Cristo. Ele está dizendo que morrer é lucro. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que todos devem entender que a morte tem que vir. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele diz o seguinte, 9:27, ele diz, assim como ao homem está determinado morrer uma única vez, assim como está determinado ao homem morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo, então ele está dizendo que a morte é obrigatória, a não ser que o arrebatamento aconteça e você é levado para a glória, a morte é obrigatória. E esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo dos santos que foram assassinados na grande tribulação. Quanto a mim, Ele está dando isto para mim, para que eu possa profetizar para vocês que a dispensação que está vindo vai envolver a mais severa perseguição e o assassinato, o massacre dos santos, todos aqueles que são nascidos de novo. É isso que o Senhor está apresentando aqui. É por isso que Ele dá para os dois profetas, porque eles são os profetas de Yahweh para profetizar. Eles estão anunciando para a terra que há uma estação vindo na qual você não vai querer entrar, então prepare-se para o reino de Deus. Mas além da profecia agora,
A mensagem que está inserida lá dentro, a mensagem que o Senhor inseriu lá dentro é a mensagem da perseguição, que até mesmo agora tem que haver perseverança, não importa o tipo de perseguição que você passe, porque já é garantido aos cristãos que terão perseguição. No momento quando Jesus foi crucificado, perseguição foi ordenada na caminhada cristã. É isso que o Senhor está exaltando aqui. E Ele está dizendo que morrer é lucro. Por quê? Porque Ele sabe que todos têm que morrer. O que importa é como você morre. Então, se você for a Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, ele diz, quando as nuvens têm água, elas liberam, significando elas são fiéis à sua própria natureza que eles têm, eles só podem produzir o que elas têm. E então ele diz, quer uma árvore caia para o norte ou para o sul, onde ela cair, lá ela permanecerá caída para sempre. Significando que quando a morte te alcançar, a tua condição vai determinar para onde você vai. Então, isso é um marco neste Hebreus 9:27, ele diz que a morte é apenas uma porta para a eternidade. É por isso que você vê muito claramente no livro de Filipenses, que acabamos de ler, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz que a morte tem que alcançar e ele está celebrando a morte como um lucro. Por quê? Porque ele está dizendo que depois da morte agora vem a vida eterna, a alma continua vivendo. Se você ficar firme com Jesus, então você vai passar a tua eternidade com Jesus. Se você andar na santidade de Jesus, você vai passar sua eternidade com Jesus. E ele está dizendo que morrer é lucro. Ele está apresentando os santos que se recusaram a receber a marca da besta, porque eles ficaram firmes com Jesus e eles disseram, pode me matar, pode ir e me matar. Gálatas capítulo 2. Pode me matar. É melhor você me matar do que eu renunciar e denunciar Jesus. Por que eles aceitam ser mortos? Gálatas capítulo 2, no versículo 20, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele está dizendo que eles não temem a morte, porque eles são nascidos de novo, de acordo com Gálatas capítulo 2, 20, que o seu eu já morreu. Então se alguém vem e te ameaça com morte, você quer dizer, como assim morte? Eu já morri, agora é Cristo quem vive em mim. Então, quer eu esteja vivo ou morto, eu estou com Cristo eternamente. É isso que ele está exaltando aqui, porque eles agora sabem que nada pode separá-los do amor de Cristo. Quão maravilhosa a salvação da graça, povo abençoado. E é por isso que você vê muito claramente em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, ele diz, pois eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo que quando você é nascido de novo e você se torna fiel a Jesus, obedecendo a voz de Jesus, obediente a Jesus, submetendo-se a Ele, recebendo-o, arrependido no seu coração, andando com Ele, santo e justo, tremendo diante da sua palavra, ele diz que este é o melhor lugar que você pode estar, porque então Deus vai garantir que esta escritura se cumpra em você, que nada jamais vai poder te separar de Deus, quer que seja a morte que vier, você vai diretamente para estar com Jesus. Então ele diz muito claramente no mesmo Romanos 8, do 28 ao 30, ele diz, Romanos 8, 28, nós sabemos que Deus, que todas
Diante disso, eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, todos se lançaram contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Este é Paulo. Antes de Paulo tornar-se o apóstolo, ele era chamado Saulo. Hoje eu sei que eu estava lidando com a igreja, eu estava lidando com o professor Makwengo, o arcebispo sênior professor Makwengo e a igreja em Camarões. Eu estava dizendo para eles: "Ei, como é possível que vocês não sabem que Deus usa um pecador? Ele pega pecadores e ele os lava e ele os usa para avançar a causa para o seu evangelho, a missão do evangelho." Eu estava perguntando ao professor Makwengo e o arcebispo de Camarões: "Você não sabia que Deus usa pecadores? São os pecadores que ele usa quando você cai. Você simplesmente se arrepende e Deus vai te usar mais poderosamente." Então você vê aqui, Saulo estava entre aqueles que estavam consentindo neste assassinato, que estava concordando com o apedrejamento de Estevão. Mal sabíamos nós que ele iria escrever 2/3 do Novo Testamento. Mas o que ele diz aqui, eu quero chamar a atenção. Então, eles o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: "Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Então ele caiu de joelhos e bradou enquanto eles estavam apedrejando: "Senhor, não os considere culpados deste pecado." E dizendo isso, adormeceu. Significando, ele viu Jesus de pé. Jesus está assentado à mão direita de Deus Pai. Mas quando eles começaram a apedrejar Estevão. E quando Estevão se recusou a renunciar a Jesus, como os santos que o Senhor está me mostrando na grande tribulação que foram assassinados, os peixes brancos boiando no mar. Quando Estevão ele se recusou a renunciar a Jesus, então agora Jesus se levanta do trono para receber a alma dele, significando que quando cristãos morrem, quando eles permanecem firmes por Jesus, até o ponto da morte, eles permanecem pela santidade de Jesus, a justiça de Jesus, e se recusam a renunciar a Jesus, não importa a perseguição, o próprio Jesus o recebe a alma deles. Veja como ele recebe a alma de Estevão. Ele se levantou para receber a alma dele bem no ponto da morte, e ele disse: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Este é um entendimento tão lindo do porquê o Senhor me mostrou os santos, as ovelhas que foram assassinadas, os santos que vão ser assassinados e massacrados durante a grande tribulação por causa da sua fé. Isso é maravilhoso, povo abençoado. E o Senhor está usando isso para encorajar a igreja deste dia presente a ficar firme, perseverar firmes por Jesus, pela santidade. Eu sei que o ambiente onde você se encontra agora, santidade não é popular, é ressentida, é repreendida, é caluniada, é zombada. As pessoas riem de santidade, eles riem, mas ele diz: você precisa ficar firme na sua posição, porque ele ainda não te chamou para ficar firme até o ponto de ser morto. Então este é um momento maravilhoso para entender o que o Senhor está transmitindo a partir da visão dos santos. Os santos que você vê, que estão boiando, eles foram mortos, representados pelos peixes, que estão boiando sobre o mar. Isto é impressionante, povo abençoado. E Jesus, ele mesmo, e o próprio Jesus mencionou o livro dos Salmos, os Salmos 31. O próprio Jesus, Salmos 31, versículo 5. O próprio Senhor Jesus, recusando-se a desistir. Salmos 31, versículo 5, ele diz o seguinte:
Salmos 31:5 ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, meu Deus fiel. O próprio Jesus menciona esta escritura quando ele está morrendo. Se você abrir em Lucas capítulo 23, você encontra Jesus declarando isto. Lucas 23, você vai ver Jesus mencionando esta escritura. Lucas 23, povo abençoado, versículos 46. Ele diz o seguinte. Ele diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz: é assim como ele abriu o caminho para todos os cristãos, até o ponto em que não há de forma nenhuma, não há uma forma de você temer a perseguição novamente, porque para você viver é estar com Cristo, e morrer é até melhor, porque vai significar que o seu trabalho acabou e agora você estará com Jesus para sempre. Isso é maravilhoso, povo abençoado. O que o Senhor está dizendo aqui é maravilhoso. No mesmo Lucas capítulo 23, vejam no 43 o que ele diz lá. Ele diz: Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo hoje, em verdade eu lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Novamente, este agora é o ladrão na cruz, que creu em Jesus, e ele clamou ao Senhor Jesus, e ele entendeu que Jesus crucificado é mais poderoso, porque então ele pode te entregar, ele pode te levar para o céu. Novamente, outro momento que o Senhor está usando para poder transmitir a mensagem da visão dos peixes que estão boiando. Os peixes que você vê boiando na superfície do mar. Isso é realmente maravilhoso, povo abençoado. Então ele está dizendo muito claramente que você tem que ficar firme. O cristão tem que ficar firme. O crente tem que ficar firme. E se você olhar o livro de Efésios 4, versículo 8, ele diz o seguinte, ele diz 4:8. Efésios capítulo 4, versículo 8, ele diz: é por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou muitos prisioneiros cativos e deu dons ao seu povo. Isso agora está falando de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando você vai aparecer diante do trono de Cristo depois do arrebatamento. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Extremamente poderoso, porque você vê muito claramente aqui que o Senhor está dizendo que todos têm que morrer, que a vida nesta terra é muito curta. Você tem que usar esta vida para viver para Jesus, e você tem que ficar firme na sua posição, porque o que mais importa é a vida eterna, é o reino que está vindo. A eternidade é muito mais longa do que 100 anos na terra. E se você ler Apocalipse 6, 9, você vai entender até mesmo melhor o que o Senhor está retratando para vocês a partir dos santos que são mortos na grande tribulação. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles haviam mantido. Isto é exatamente a escritura que descreve a visão dos peixes que foram devorados e agora estão boiando sobre o mar. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo. Que quando nós ficamos firmes por Jesus, nós temos que permanecer e perseverar até o ponto da morte. Nós temos que aceitar, ficar firme por Ele, perseverar. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E nós sabemos que o paraíso é o reino de Deus. Paraíso é a eternidade de Deus.
Nós lembramos muito bem no livro de Apocalipse, capítulo 2:7, aqueles que vencerem, os vencedores estarão no paraíso de Deus. Eles estarão no paraíso, povo abençoado. Ele diz que todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz para as igrejas. Aquele que vencer, o vencedor, aquele que é vitorioso, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então ele está dizendo que morrer é muito melhor, é um lucro muito maior. A partir da mensagem desta visão dos peixes que estão boiando sobre o mar, está transmitindo de lá a mensagem de que morrer é melhor, morrer em Cristo, morrer por Cristo, morrer no Senhor Jesus é muito melhor, porque você estará indo para o paraíso. Você vai para o paraíso, povo abençoado. Você está indo para o reino de Deus. Morrer é melhor, ele diz. Por que ele diz isto? Porque no livro do Apocalipse 14:13, ele diz: então eu ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados aqueles, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas obras, das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Em outras palavras, ele está dizendo que morrer é melhor, porque agora você entra no descanso de Deus. Você nunca mais será perseguido novamente, nunca mais será torturado novamente. Você nunca passará pelos trabalhos, trabalhos árduos desta vida. Não mais pecado, não mais morte. É impressionante, povo abençoado. É isso que ele quer dizer quando ele mostra a visão dos peixes que foram devorados e então estão boiando na superfície do mar. Ele está dizendo que morrer é melhor. Permanecer por Jesus é melhor. Eu não estou dizendo para você que você tem que ir e morrer. Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que na sua vida, que enquanto você viver, você serve a Jesus. Mas nunca você deve renunciar e ter medo de morrer se alguém te ameaçar. Porque você vai entrar no descanso de Deus. O descanso de Deus no céu. E a sua perseverança, as suas boas obras de perseverança vão te seguir. Então você recebe uma recompensa. Impressionante, povo abençoado, que o Senhor está dizendo aqui. E vocês veem que Paulo também fala a respeito disso em 2 Coríntios, ainda enfatizando o ponto muito importante para a igreja. No livro de 2 Coríntios, se tivermos tempo, 2 Coríntios, capítulo 11. A partir do 23, ele diz o seguinte, ele diz: são eles servos de Cristo? Estou fora da minha mente para falar desta forma. E eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado com pedras. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas judeus, perigos dos judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei sem comida.
suportei frio e nudez. Além disso tudo, eu enfrento diariamente uma pressão interior. A minha preocupação com todas as igrejas. Então ele está dizendo aqui que nada disto, nada destas coisas, estes sofrimentos, dor, perseguição pelo qual Paulo passou, jamais fez com que ele renunciasse à sua fé. Nada disto fez com que ele fosse separado de Jesus. E ele está usando isso para descrever para vocês a visão dos peixes que estão boiando, morreram, foram mortos, devorados, e eles estão boiando na superfície do mar. A dispensação que está vindo, que nada destas coisas eles não vão poder comprar, porque eles não vão receber a marca da besta. Eles não vão poder se esconder, não vão poder viver vidas normais, porque eles não vão aceitar a marca da besta. Mas nada disso vai separá-los de Jesus. E o Senhor está usando isto para chamar esta presente geração de cristãos para perseverar. Que vocês perseverem, que vocês fiquem firmes pela justiça, firmes pela santidade de Jesus, firmes pela salvação. Então que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Eu queria entrar e trazer o pão da noite para enriquecer o programa que o Sr. Kennedy está conduzindo e o Ransom, não sei quem está no estúdio agora, mas este é um tempo poderoso quando o Senhor agora está falando da dispensação vindoura e ele está usando o vaso que eu comandei, que comandou o coronavírus, e ele veio. O vaso que feriu o fundo do mar em Tonga, o Oceano Pacífico, e sacudiu a terra inteira a partir de lá. O vaso que feriu Haiti, México, Chile, Peru, Nepal, China, Japão, Taiwan, com terremotos. O vaso que chamou a nuvem de Deus e vocês viram. Eu comandei céus abertos em Lima, Peru, Kakamega, Lagos, Nigéria, Menengai 1 e 2. Kisi, Eldama Ravine. Então você realmente sabe quem está falando com vocês. E Deus está advertindo que a dispensação que está vindo é insuportável. Prepare-se agora e entre no reino de Deus. Em outras palavras, ele está usando isso para fazer você saber que a glorificação da igreja está próxima, o arrebatamento da igreja está próxima, a vinda do Messias está próxima. Preparai o caminho do Senhor. Receba o Senhor e diga: poderoso Senhor Jesus, eu te recebo nesta noite no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu me arrependo de todo o pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me dar coragem, para encorajar a perseverança no meu coração e me ensinar a ficar firme pelo Evangelho de Jesus, a ficar firme pela salvação de Jesus, a ficar firme pela palavra de Deus, até que tu venhas e nos leve para a glória. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Muito obrigado. Toda Rabá, toda Haverim, toda Lachem. Obrigado, Baruch Hashem.